Fala, galera do PVS, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gabriel Lopes, professor de Geografia de vocês do Polo de Itaguaí. Estamos aqui com mais uma orientação acadêmica especial diante desse contexto todo de coronavírus, né, desse isolamento social que fez com que a gente não pudesse, infelizmente, estar presente, trocando ideias, fazendo aquela orientação. Para quem não conhece, a orientação acadêmica especial é uma reunião de todos os tutores com um tema transversal e que faz com que cada um possa contribuir, pelo menos um pouco, para aquele tipo de tema que, na maior parte das vezes, cai nas provas de vestibulares, Enems, vestibulares estaduais também, e outros vestibulares estaduais Brasil afora, para quem, de repente, for tentar, né? E aí, diante disso, a gente viu que a última orientação acadêmica com os outros tutores, também desse mesmo polo, deu bastante certo, e a gente tentou fazer dessa mesma forma, um bate-papo aqui falando sobre o tema de hoje, que é o tema de transporte e desenvolvimento humano. O que seria esse tema de transporte e desenvolvimento humano? Uma coisa está diretamente ligada à outra, uma vez que o desenvolvimento humano, para muitas pessoas, né, ele acaba sendo muito mais do que isso, mas no sentido geral, ele está atrelado à qualidade de vida. Por exemplo, quando você tem os assuntos sobre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, apesar de ser algo mais quantitativo, você mensura aquilo a partir da longevidade das pessoas que ficam ali aquele tempo, por exemplo, pessoas que vivem até mais de 70 anos, também o tempo de escolaridade, além do tempo de escolaridade também a renda da pessoa, que faz com que ela mostre que ela tem um mínimo de qualidade de vida para poder viver. E esse desenvolvimento humano, para ele poder ser melhor, para ele poder ter um sentido melhor, ele acaba estando diretamente hoje nessa nossa sociedade moderna, sociedade pós-industrial ou ainda industrial para algumas outras pessoas, ele está diretamente ligado ao transporte. Por quê? Por exemplo, para você ter que ir no seu trabalho, você ter que se deslocar ao trabalho, se você pega um transporte muito caótico, se você leva muito tempo para poder chegar até o seu local de trabalho, você tem um certo estresse, você tem um estresse cotidiano, esse cotidiano programado que você tem de ter que levantar e chegar no horário de trabalho, e muitas vezes, por conta disso, não conseguir chegar lá, você tem uma qualidade de vida cada vez mais gradualmente pior, que faz com que também a sua própria longevidade possa, de repente, diminuir por conta disso, né? Diversos problemas cotidianos que serão apresentados aqui. E o transporte, ele é um tema muito amplo, e por conta disso a gente vai trazer a fala de cada um dos nossos tutores aqui, a Tabata, a Letícia e o Felipe, vão falar também um pouco para vocês. E aí eu vou já passar a fala para a próxima pessoa, que a gente vai começar esse bate-papo agora. Felipe agora, né? Pode falar, Felipe. Olá, pessoal, sou o professor Felipe. Bom, para a gente iniciar aí essa discussão, colocar aqui alguns pontos, né? Depois eu vou passar a bola para outro tutor aí para a gente seguir na dinâmica. Bom, a primeira definição para transportes, né? Basicamente, é um meio que a gente utiliza para transportar, né, cargas e pessoas de um lugar para o outro, né? Então, assim, de uma forma bem genérica, é isso que a gente pode trazer. E a gente sabe que o transporte ele está inteiramente ligado à questão da infraestrutura, né? Como o Gabriel chegou a citar aí, né, a questão da evolução, né, da nossa sociedade, a gente sabe que a infraestrutura é necessária para crescimento econômico. Nenhum país aí cresceu, se desenvolveu economicamente sem um investimento em infraestrutura. E alguns pontos bastante interessantes que a gente pode destacar por exemplo, a Revolução Industrial, né, que deu ali, tem como marco a criação da máquina a vapor, né, e isso, ao longo dos anos, foi se evoluindo até que a gente chegasse aí na atual sociedade, onde a gente tem muitas tecnologias que nos auxiliam diariamente no nosso cotidiano. Tá? Um ponto que eu gostaria de deixar... Não entendi? No cotidiano, eu tô só concordando, perdão, tô falando. Não, desculpa. Pode continuar. Então, assim, a gente tem a criação da máquina a vapor, né, que fez com que o transporte de carga e de pessoas fosse muito facilitado, né, principalmente questão de escoamento de carga, né, com a locomotiva. E a gente sabe que o crescimento econômico, né, ele demanda um bom desenvolvimento logístico nos transportes, e a gente tem vários modais aí, a gente pode citar
o modal ferroviário, o modal rodoviário, né, que inclusive é o principal utilizado aqui no nosso país, né, no Brasil. A gente pode citar também o transporte sobre a água, né, o hidroviário, e o transporte aéreo também. Show de bola, exatamente. E esses modais, inclusive hoje, nessa sociedade contemporânea, nem mais moderna, na nossa sociedade contemporânea que a gente vive hoje, esses modais, para você poder ter um transporte cada vez maior para as mercadorias e pessoas poderem circular mais, para poder ter uma circulação cada vez maior de mercadorias, de capitais e de pessoas, você precisa ter um transporte integrado. Então, esses modais, hoje em dia, eles tendem a ser cada vez mais integrados. Por exemplo, quando você tem um escoamento de uma produção, como o Felipe falou, quando você precisa de que chegue o seu videogame ou o seu cosmético aqui na sua casa, ou um remédio ali na farmácia. Então, até chegar aquele produto naquela farmácia ali, ele passa por toda uma cadeia produtiva. Ele vem pelo mar, muitas vezes, em grande quantidade de cargas nos containers, e os containers são essa marca desses intermodais, né? Esse mesmo container já é passado ali já para um transporte ferroviário que chega na região metropolitana e é colocado ali armazenado num tipo de condomínio logístico, né? Então você começa a ver que a logística hoje ela é o que serve, é o motor propulsor dessa aceleração desses modais. E dali já esse mesmo container é colocado num caminhão. Então você tem uma integração modal, um intermodal da produção. E não só da produção. A ideia é que se tenha também, nessas cidades mais globais, nessas cidades onde a tecnologia é muito alta, a ideia é que se tenha uma integração também das pessoas, um intermodal de pessoas. Então, o que sempre tem como pauta aqui no Rio de Janeiro é essa integração metrô, trem, BRT, que acaba existindo, mas não existe, né? Porque você tem os acessos a certos pontos, mas você tem que pagar 2 vezes uma passagem. Às vezes você consegue fazer essa questão do bilhete único, mas o bilhete único não funciona, ele não funciona até 3, você tem que fazer uma jornada de 3 passagens também, e muitas vezes quando esse modal, quando o trem é mais caro, você tem que pagar pelo preço maior, você não tem uma integração de fato, você tem meio que uma integração quase que fantasiosa, né? Então essa questão dos modais é uma questão que inclusive cai bastante em prova, nas provas de geografia, nas provas, eu não falo mais só geografia, né? No Enem como um Tá tudo todo, interligado, né? interligado, né? Não segmentando, né? O que a gente está tentando fazer aqui. Aí agora a próxima pessoa que pode falar sobre quem é a Tabita ou a Letícia? Sou eu acionei o microfone. Então, nessa pandemia também que a gente está vivendo, a gente está se transportando, querendo ou não, de qualquer forma, né? Quando você não sai de casa, a gente não quer sair de casa para não pegar o coronavírus, mas quem está saindo de casa pra gente? Quem está saindo de casa pra gente hoje, quando a gente quer pedir uma comida, que a gente não quer fazer uma comida dentro de casa, ou não tem tempo, porque mesmo trabalhando em home office, a gente acaba não tendo tempo, a gente aciona quem? As grandes empresas, entre aspas, né? A gente aciona o Uber Eats, a gente aciona um iFood, um Rappi, né? Então são profissionais que estão trabalhando com transporte, que não trabalhavam antigamente com transporte, e que agora estão trabalhando mais ativamente com esse transporte. Nem sempre é de moto. Às vezes o rapaz vem de bicicleta, às vezes o rapaz vem andando, né? Com a mochila dele. Então, nem sempre o transporte ele é feito por meios em que você utiliza algum tipo de combustível, né? Combustível fóssil, vamos dizer assim, né? Você tem o uso da bicicleta, que é o que você movimenta por combustível mecânico, que é você mesmo. Tem o andar também, que é a mesma coisa, que é o mecânico. E além disso, para a gente pedir, como o Gabriel falou, o Felipe falou, para a gente pedir uma encomenda, tudo que a gente pede hoje nessa pandemia, uma farmácia, hoje a gente já tem serviços de mercado que o rapaz a pessoa vai fazer compras para a gente e traz em casa. É tipo um serviço do iFood, só que de mercado, né? Então é isso. A gente, nessa pandemia, a gente está se transportando o tempo todo, mesmo estando dentro de casa, né? E a gente também pode falar da internet. A internet também é um grande transporte para a gente. Mesmo a gente
estando sentado, a internet, com a internet a gente se transporta. A gente se transporta para uma viagem que a gente quer fazer daqui a algum tempo. A gente se transporta para um médico quando a gente precisa fazer uma teleconsulta, né? Então, o transporte deixou de ser também o meio que a gente se desloca, né? Até para um meio Mais virtual, mais né? tecnológico também. Eu vou deixar um pouquinho a bola com a Letícia agora para falar um pouco das transformações ao longo do tempo do transporte. Show de E aí, bola. gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou professora de História. E eu quero só acrescentar algumas coisas que eles falaram, né? Que eu vou fazer um apanhado geral aqui. Primeiro, o Felipe, ele falou sobre o rodoviarismo, que é uma opção... Meu áudio tá bom? Porque eu tô meio... Tá ótimo, tá Acho que eu não tô me perfeito. ouvindo direito. Tá perfeito o Pra áudio. mim tá atrasada, mas enfim. Essas coisas de internet, né? A gente tem que depender. Uhum. Ele falou do rodoviarismo e nem sempre foi assim, né? Em algum momento a gente tinha o transporte fluvial e o transporte de ferrovia, né, como uma alternativa, porque o nosso país é um país exportador de matéria-prima, então isso era essencial para a gente. E aí teve uma mudança muito grande a partir do JK, do Celino Kubitschek, nos anos 60, onde ele optou por uma mudança do meio de transporte, tanto de cargas como de pessoas, para investir na indústria automobilística. Então, essa mudança ela não é pensando no bem da população, ela é pensando na economia e no investimento também em empresas estrangeiras, né? Que empresas estrangeiras viessem para o Brasil e pudessem ter uma malha rodoviária bem desenvolvida para vender os seus transportes, né? Os seus ônibus, os seus carros, enfim. Então, essa é uma mudança que vem sendo construída a partir dos 60, mas que é consolidada no período da ditadura militar. A ditadura começa em 64 e vai até 85, né? Tem algumas divergências historiográficas com relação ao ano, mas, em geral, a gente fala que vai até 85. E durante esse período, a gente tem uma consolidação dessa opção pelo rodoviarismo também e uma desativação das ferrovias. Então, a gente tem uma mudança para transformar o Brasil, de fato, num país que vai preferir investir no rodoviarismo, que tem um custo inicial muito pequeno, mas que a longo prazo o seu custo é muito maior do que uma ferrovia. Tá? Pelo investimento em pavimentação, a gente pode falar até, eu estou falando muito, mas a gente pode também começar a pensar no debate do preço, né, dos pedágios, por exemplo, no preço dos transportes como ônibus que a gente pega e que são com base em rodovia. E, bom, eu vou deixar o pessoal falar, depois eu volto. Não, tá perfeito. Inclusive, o que você falou, que eu achei muito interessante, é essa questão de as pessoas serem menos valorizadas do que a própria produção, em muitos casos, né, do que essa carga. Por exemplo, eu descobri esses dias que, na época do meu pai, existia trem até Mangaratiba. Trem para transporte de pessoas até Mangaratiba. Só que esse trem, a ferrovia, ainda existe hoje, mas hoje é para transporte de minério de ferro. Então, até que ponto as pessoas passam a ser mais descartáveis, né? Tanto que você vê nesse cotidiano aí todo dia as pessoas pegando aquele trem lotado, BRT lotado, tudo lotado também, podendo, a gente sabe que pode ter mais disponibilidade de carros, só que não colocam, por quê? Por conta da questão do lucro, né? Então, quanto mais lotado tiver, menos custo vai ter, melhor ainda. Então, você vê literalmente aquela massa, né, toda, né, parecendo até... É até triste falar isso, mas parece até um monte de gado indo para abate. É assim que eu me senti várias vezes quando eu estava pegando o trem para ir para o centro do Rio, para poder ir trabalhar, estudar, fazer o que for. E essa questão mesmo dessa visão do lucro, infelizmente, né? Então, aí, se alguém já quiser complementar um pouco. Essa questão do preço, né, que a Letícia colocou, né, no transporte rodoviário, o custo elevado na logística do rodoviário ali, né, por conta da pavimentação, a questão da própria falta de pavimentação, né? A gente sabe que no país a gente tem milhares de quilômetros de rodovias que não são pavimentadas. Se a gente olhar, porque a gente mora na região sudeste, para a gente isso não é tão perceptível, mas na região norte, nordeste, tem muitos locais que, infelizmente, as rodovias não são pavimentadas
e isso traz um custo não só para aquele que está transportando, né, para a empresa e para o caminhoneiro ali, né, por conta de equipamento, questão do pneu, desgaste dos caminhões, mas todo esse custo ele é repassado para a gente, né? Então isso afeta o nosso custo, né, do dia a dia, né? Então as coisas não saem de graça. Então, se hoje a gente paga muito caro, por exemplo, nos nossos alimentos, as coisas que a gente utiliza no dia a dia, isso tem tudo a ver com toda uma cadeia, né, produtiva, desde onde sai, como você chegou a mencionar aí, quando a gente está trabalhando com a importação, né, e o próprio escoamento de carga dentro do nosso país também, de todo o alimento, por exemplo, que chega aqui para a gente, tudo isso tem um custo, né? Imagine que um caminhão, ele, para fazer o serviço, na verdade, se eu pegar um trem, né, assim, posso botar 100 vagões, ele faria aí o trabalho de 100 caminhões, por exemplo. Então, se fosse feito um investimento, né, como a Letícia tinha mencionado antes, né, todo esse custo ele é repassado para a gente. Isso afeta o nosso dia a dia consideravelmente. Exatamente. E se você for parar para perceber, Felipe, já pegando o gancho que vocês citaram aí, quando você tem uma alteração no petróleo, né, você tem uma alteração na gasolina. Então, você tem alteração diretamente no produto que chega até você também. E o petróleo é um dos tipos de produtos que mais se altera constantemente. Sim. Então, quando a gente depende do rodoviário, né, do sistema rodoviário, que é o que, infelizmente, como a Letícia falou, foi muito mais implementado no Brasil, num país continental, onde seria muito mais fácil você colocar, muito mais viável você colocar um sistema ou ferroviário ou metroviário que seja, de transporte tanto de pessoas quanto de massa, quanto de carga muito maior, quando você tem o rodoviário, você fica dependente muito disso, desse capital externo, dessa mudança do petróleo, e fica ali sempre oscilando o preço cada vez, normalmente mais para cima do que para baixo, né? Então é isso que acontece. Isso. A gente toda a segurança também no nosso país, né? Com relação a, por exemplo, já teve muito roubo de carga aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Tudo isso é repassado para a gente de alguma forma. É verdade, é verdade. Tanto que a segurança que eles tentam fazer é contra o roubo de carga, mas contra as pessoas aí já não sei se as pessoas no Rio de Janeiro como um todo, em Itaguaí, no Rio, se sentem tão seguras assim. Mas é isso, gente. Show de bola mesmo. Show de bola. A questão do transporte de massa, que o Gabriel falou mais cedo, eu vou entupido que nem uma sardinha no trem, né? No metrô, acontece muito mais no metrô do que no trem, acredita, Gabriel? E assim, como o metrô e o trem e as barcas também aqui no estado do Rio de Janeiro são transportes de grandes massas, né? Eles comportam muito mais gente e transportam em menos tempo. É diferente do ônibus, do BRT, do próprio VLT, né, e etc. É-se a favor, né, as pessoas são a favor, mais que a gente expanda a malha ferroviária e metroviária do que a malha rodoviária. Porque a gente vai ter menos custo de pavimentação, de conservação da pavimentação. Né? A pavimentação vai continuar a existir porque continua tendo carro, né? A gente continua tendo ônibus, querendo ou não. E tem algumas partes que o trem não vai conseguir chegar mesmo, se a gente expandir muito, o metrô também não vai conseguir chegar, né? Então a gente vai ter que ter ônibus, a gente vai ter que ter carro, não adianta. Mas o transporte metroviário e rodoviário ele reduziria muito os custos para a gente, não só financeiros, do que de tempo e de estresse. Porque quanto tempo a gente leva, às vezes, para sair da própria capital para a própria capital, de um bairro da capital para outro bairro da capital. A gente não tem, às vezes, um trem, não é acessível, é muito longe, e a gente, às vezes, leva 1h40, 2 horas por conta do trânsito, e, às vezes, se a gente tivesse uma malha ferroviária ou metroviária que saísse do ponto onde a gente mora, ou pelo menos muito perto, e fosse até um local que a gente deseja, ou muito perto de onde a gente deseja, a gente levaria, às vezes, um terço do tempo, meia hora, no máximo 40 minutos, se levasse meia hora, 40 minutos. Isso reduziria muito o nosso tempo de deslocamento, reduziria o nosso estresse e aumentaria, para quem trabalha, obviamente, a produção, né? Você teria uma produtividade muito maior porque você não estaria tão estressado, você não estaria tão sobrecarregado com a questão
do transporte, ficar tanto tempo no transporte. Às vezes é melhor você ficar entupido no transporte durante 10 minutos do que você ficar confortável durante 3 horas no transporte e nunca chegar, né? Então, eu acho que o transporte de massa ele é essencial. Ele é mais essencial do que o transporte urbano, né? Os BRTs, VLTs, ônibus, eu acho que é muito mais interessante a gente ter uma malha ferroviária e metroviária muito mais extensa, né? Só que, politicamente, a gente sabe que não é tão interessante, não é? E a grande pergunta é por que não é tão interessante, né? Eu sempre fico me perguntando. Se a gente sabe, né? Algumas coisas até parecem bem claras assim, na nossa cabeça, na cabeça do carioca, do cidadão de Itaguaí também. Por que nunca resolve esse problema? E aí é uma pergunta que, na verdade, eu não saberia responder, eu só tô vindo com a pergunta mesmo. Mas é isso, pessoal. Realmente, Eu Quer acrescentar? Pode acrescentar, Letícia. queria acrescentar. É uma coisa que a Tabata falou. Na verdade, eu vou lançar algumas perguntas aqui que eu acho que são importantes, né? Uhum. Primeiro, uma coisa também que o Gabriel falou lá no início, a questão da integração entre os transportes. Isso, quanto mais integração, mais difícil é da gente se locomover. Acho que todo mundo pode concordar com isso, né? Porque é muito chato a gente ter que pegar vários transportes diferentes para chegar de um ponto ao outro. E é muito mais, causa um transtorno muito maior na nossa vida, além de gastar mais dinheiro. Então, é um problema. E essa integração, eu acho que acaba causando uma segregação espacial muito grande entre pessoas que estão no centro do Rio de Janeiro e na Zona Sul, pessoas que estão na Zona Norte, na Zona Oeste, e as pessoas que estão fora do estado do Rio de Janeiro, que se torna ainda mais difícil para que elas cheguem ao centro do Rio de Janeiro para resolver qualquer coisa que elas precisem. Então, causa uma segregação espacial também e uma segregação social, que a gente pode falar, muito grande. A Tabata falou da questão dos ônibus, pegar vários ônibus. Com o Eduardo Paes, né, agora eu não lembro exatamente qual foi o período que o Eduardo Paes foi prefeito do Rio de Janeiro, não lembro exatamente os anos, mas ele optou por renovar a malha rodoviária de ônibus do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e ele fez com que tivesse mais integrações entre esses ônibus. Se antes a gente tinha um ônibus direto da Zona Oeste para a Zona Sul, agora você tem que pegar vários ônibus para fazer esse mesmo caminho. Os famosos BRS, né? Exatamente. E eu lembro que teve uma época onde os policiais estavam entrando nos ônibus que iam da Zona Norte para a Zona Sul, porque as pessoas poderiam assaltar a Zona Sul e fazer, como é que é o nome? Arrastão nas praias. Não sei se vocês lembram dessa época. Vocês acompanharam sim. as notícias. Então, a gente vê também essa ideia de segregação espacial, social, presente nessas políticas públicas também de mudar as malhas, né? Em vez de ser uma coisa para beneficiar, de fato, a população, a gente tem um afastamento ainda maior entre zonas do Rio de Janeiro e o que é considerado mais... pensar numa palavra boa para falar isso, mas enfim, é uma segregação, de fato, entre as zonas do Rio de Janeiro, entre as zonas mais ricas e as zonas mais pobres, que tem um preconceito também com relação às pessoas que moram nelas. Sim, o acordo inicial do BRS, na verdade, inclusive, era a gente ter tipo um sistema do BRT. A gente não tinha BRT, né? Mas a proposta inicial era a gente ter ônibus biarticulados, como hoje a gente tem o BRT, né? Que transportaria uma maior massa sem ter que fazer malhas metroviárias ou ferroviárias, né? Aí depois a gente viu que não tinha ônibus biarticulado, era uma fantasia. Essa integração, assim, o ideal dela, ela tenta vir, a ideia principal, para facilitar. Só que, como a Letícia falou, ela acaba segregando mais espacialmente, né? E segregação espacial, inclusive, é um conceito que é bem cobrado bastante. Então, é uma das formas de segregação espacial. E aí, o ideal é sempre ela, por exemplo, numa sociedade desenvolvida, né? Eu até não gosto de falar esse termo, mas uma sociedade desenvolvida seria integrado no sentido de não precisar gastar. E você precisar, de repente, conseguir sair de um certo lugar, um local onde o relevo é mais acidentado para o outro e conseguir pegar o outro tipo de transporte ali tranquilamente. Mas, como a Letícia falou, acaba você tendo que gastar mais, você acaba não tendo acesso a todos esses espaços, né? Porque a segregação espacial é isso. Você não tem acesso a certos espaços. A gente estava comentando aqui
antes de começar essa orientação acadêmica espacial foi ótimo, né? Especial, que tem certas pessoas que têm acesso a ele pontos tranquilamente na cidade do Rio de Janeiro, de um ponto para o outro, e para São Paulo, e sendo que é algo que é tipo assim, meio que surreal para o cidadão carioca médio, né? E principalmente para o de baixa renda também. E aí, antes assim, de quem já está entrando mais no finalzinho aqui, né, da nossa orientação, eu queria só salientar, ressaltar alguns tipos de transporte que são bastante utilizados no Rio de Janeiro, que não tem, alguns deles não possuem diretamente em Itaguaí, mas como todo mundo que é de Itaguaí acaba vivendo muito a região metropolitana do Rio de Janeiro, acaba também, em alguns momentos, tendo que pegar eles, como dentro desses modais já foram mencionados os ônibus comuns, o BRT, que era para facilitar, que não facilita nada, só dificulta a nossa vida, né? Você tem que ficar pegando baldeações, né? O trem, que todo mundo já conhece, a massa maior conhece, o metrô, a barca, que leva ali na Baía de Guanabara, as ciclovias que, a princípio, o que se fala é que se tivesse mais ciclovias numa cidade, de repente, o problema ambiental ia ser bem menor e, dependendo da distância, é muito mais jogo até para a qualidade de vida da população, para a questão de se exercitar e de chegar no seu local de trabalho, mas como a cidade é feita para os carros, se você anda se você anda de bicicleta, você pode simplesmente morrer, né? Tem esse pequeno detalhe aí. E os teleféricos são utilizados, por exemplo, no Complexo do Alemão, que foi uma pauta também para a Rocinha, mas que acabou não sendo colocada para frente, até porque a demanda lá do pessoal da Rocinha estava muito mais por saneamento básico do que por um teleférico. E o VLT, que seria o veículo leve de transporte, que seria um tipo de trem menorzinho ali no centro do Rio. Então, acho que o principal já foi levantado aqui. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, pode acrescentar. Eu queria falar... Pode falar. Queria falar sobre uma questão que é importante, que é sobre o lazer. Vocês pegam trem, né? Eu quase não pego trem porque não tem perto da minha casa, mas vocês já pararam para refletir sobre por que a gente tem os rápidos, né? Como é que é o nome? Como é que é o nome do trem rápido? Tem o parador Expresso. E tem o expresso. Isso. Por que a gente tem o expresso dia de semana e não tem final de semana? Quer dizer, a gente tem o direito de chegar rápido se for para trabalhar, se for para o lazer, não. Exatamente. Então, é uma questão que a gente tem que pensar também, envolve essa segregação que eu tinha falado antes, né? Do porquê a gente tem esse direito de chegar rápido no local de trabalho, mas se for para a gente se divertir, se for para ir para uma praia, não sei, se for para fazer qualquer coisa no final de semana, não é assim, a gente não tem isso. Qual é o custo de colocar mais transportes expressos também, de fazer com que a nossa vida fique mais fácil, que a gente consiga chegar mais rápido para fazer não só as nossas tarefas, as nossas obrigações, mas também as coisas que a gente gosta de fazer. Então, é um questionamento que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de transporte e dessa segregação de modo geral, né? Talvez se a gente tivesse, inclusive, os trens expressos nos finais de semana, teria maior adesão das pessoas, né? Em vez de pegar um ônibus, porque o ônibus me deixa mais perto, mas o tempo que eu vou levar, eu vou levar meia hora a mais, mas o trem hoje é parador, então vou pegar um ônibus. Talvez tivesse mais aderência das pessoas se houvesse o trem expresso, mesmo você tendo que andar, às vezes, um pedaço maior, né, para você chegar no seu destino, mas a rapidez com que você chega, o transtorno que não vai te gerar, seria até mais cômodo para as pessoas, né? Para a população. Você acaba desistindo, né, de fazer o lazer no final de semana por ter que pegar um acaba ficando em casa, caramba. não tem como. Exatamente. Você se cansa só de pensar como é que você vai chegar no lugar. Complicado mesmo. É isso, gente. Acho que o principal já foi falado aqui. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa também? Felipe? Bem rapidinho. Só para eu fechar minha fala aqui acerca de tecnologias, rapidinho, Letícia, sobre o carro autônomo, né, que isso vai mudar bastante a maneira da gente se locomover. Isso já é uma realidade, inclusive, no Brasil. Tem uma empresa chamada Tesla, que é a empresa do Elon Musk lá nos Estados Unidos, que ela desenvolve carros nesse estilo, né, que eles conduzem sozinhos. Inclusive, alguns já são vendidos no Brasil. Na cidade de São Paulo tem alguns proprietários lá que tem esse tipo de automóvel. Estou falando dessa parte porque eu gosto bastante.
Para fechar aqui acerca de mais um detalhe do Uber, né, que tem a ver com a indústria 4.0, que seria basicamente aí a quarta revolução industrial, que é uma empresa que ela é a maior empresa de táxi do mundo, só que ela não tem nenhum carro, né, porque ela justamente coloca uma outra pessoa para prestar o serviço, né? Então, olha como que as coisas se dão, né? Antigamente as pessoas compravam o automóvel ali para fazer dinheiro, vamos dizer assim, né? E hoje a empresa ela consegue lucrar sem mesmo ela ter nenhum carro vinculado a ela, né? Ela utiliza o automóvel de um terceiro para que ela possa prestar um serviço para a sociedade. Basicamente isso. É esse meio, né? Muito virtual, como a própria Tabata falou, né? Que muita gente acaba trabalhando muito, sempre vai ter um trabalho de muita gente, só que a virtualidade, aquele transporte da informação acaba fazendo com que as pessoas que têm mais acesso à informação consigam lucrar mais, né? Então é isso que acaba favorecendo essas pessoas mais privilegiadas aí. É isso. Show de bola, gente. Acho que a gente já pode fechar por aqui. Espero que para o pessoal que esteja assistindo a gente, que venha assistir a gente, tenha sido produtivo. Muito obrigado aí pelos tutores também, pela Tabata, pela Letícia e pelo Felipe por terem comparecido aqui. E até a próxima orientação acadêmica especial. Se vocês quiserem também dar um tchau, Tabata e Letícia também, que o Felipe falou agora. Valeu, pessoal, só isso. Valeu, é só isso também. Acho que a gente Tchau. deixou direitinho. Show de bola, vou fechar aqui. Tchau, gente. Vai. Recorde, tá gravando. Fazer um teste aí. Tá aparecendo aqui do ladinho que tá gravando, ó, que bonitinho, ó. Apareceu lá, verdade. Tá. Gravando, eu vou pausar agora. Agora tem que saber pra onde é que vai. Tô gravando de novo. Aqui, uma coisa interessante que a gente pode fazer na hora que a gente será um PC Game, você ia resolver tudo isso. Ué, meu querido? Tu falou que adora tecnologias. Aqui, meu PC, aqui, ó. Nossa, Ó o monitor, criatura. Olha. Bom, boa tarde, pessoal. Já comecei errado, deixa eu cortar isso aqui.